Tem dias em que o silêncio da casa parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Eu nunca imaginei que sentiria isso dentro do meu próprio lar. Era uma casa bonita, grande o suficiente para guardar risos, conversas, talvez até memórias mais vivas. Mas, na maior parte do tempo, ela só guardava o eco dos meus próprios pensamentos. Meu marido vivia viajando. No começo, eu entendia. Era o trabalho, as responsabilidades, o futuro que a gente estava construindo juntos. Eu repetia isso para mim mesma como um mantra, tentando convencer o coração de que aquela ausência era temporária, necessária. Mas o tempo foi passando. E o que antes era só alguns dias fora virou rotina. Virou semanas. Virou um tipo de distância que não se mede em quilômetros, mas em silêncio. Eu acordava sozinha. Tomava café olhando para a cadeira vazia à minha frente. À noite, a televisão ficava ligada mais como companhia do que por interesse. E, no meio de tudo isso, eu fui aprendendo a conviver com uma sensação estranha. Como se algo dentro de mim estivesse sempre faltando. Mas eu não estava completamente sozinha. Ele também estava lá. Meu enteado. A presença dele sempre foi discreta, quase silenciosa. Ele passava pela casa com passos leves, como se não quisesse incomodar, como se também estivesse tentando encontrar o próprio lugar naquele espaço que, de certa forma, nunca foi totalmente dele. A gente mal conversava no início. Era só um bom dia aqui, um boa noite ali. Educado, distante, neutro. Mas, mesmo assim, havia algo diferente. Não sei exatamente quando comecei a notar. Talvez tenha sido numa dessas noites longas demais, quando o silêncio já estava pesado e qualquer pequeno som parecia ganhar importância. Ou talvez tenha sido na forma como ele olhava, prestava atenção. Como se realmente estivesse presente, ao contrário de tantas outras coisas na minha vida. Era estranho. Porque, ao mesmo tempo em que aquela casa me fazia sentir vazia, a presença dele quebrava um pouco esse vazio. Não completamente. Mas o suficiente para eu perceber. E isso me confundia. Sabe quando você começa a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos? O jeito como alguém entra em um cômodo, o tom de voz, a forma como responde. Como se, de repente, tudo tivesse mais significado do que deveria? Foi assim, aos poucos. Sem aviso. Sem intenção. E talvez, sem que eu quisesse admitir. Porque, no fundo, eu sabia que não era sobre ele. Era sobre o silêncio. Era sobre a ausência. Era sobre tudo aquilo que ficou vazio dentro de mim. E que, de alguma forma, estava começando a reagir à única presença constante que ainda existia ali. Mas, naquela época, eu ainda não entendia isso. Eu só sentia. E, às vezes, sentir já é o começo de algo que a gente não sabe como parar. Foi estranho. Ele sempre esteve ali, mas de repente eu comecei a enxergar diferente. Não foi algo brusco, nem um momento específico que eu pudesse apontar e dizer, foi aqui que tudo mudou. Foi mais sutil do que isso. Como aquelas mudanças que acontecem devagar, quase invisíveis. Até que, quando você percebe, já não é mais como antes. Eu comecei a notar coisas pequenas. O jeito como ele prestava atenção quando eu falava, mesmo quando eram assuntos simples, sem importância. Não era aquela escuta distraída que a gente se acostuma a receber com o tempo. Era diferente. Era presença de verdade. Às vezes, eu comentava algo no meio da tarde, quase sem pensar. E, horas depois, ele retomava aquilo, como se tivesse guardado cada detalhe. Aquilo me pegava de surpresa. Você comentou mais cedo que estava cansada. Deu tudo certo? Ele perguntou uma vez, encostado no batente da porta da cozinha. Eu lembro de ter ficado alguns segundos sem responder. Não pela pergunta em si, mas pela sensação de ser notada. Era algo tão simples. Tão básico. Mas, ao mesmo tempo, fazia tanto tempo que eu não sentia aquilo, que parecia maior do que realmente era. E talvez fosse aí que tudo começava a mudar. Porque, sem perceber, eu comecei a esperar por esses pequenos momentos. As conversas ficaram um pouco mais frequentes. Ainda eram leves, naturais, mas já não eram tão distantes quanto antes. Às vezes, a gente se encontrava na cozinha à noite, cada um fazendo algo diferente, e acabava ficando ali mais tempo do que o necessário. O silêncio entre nós já não era pesado. Era confortável. E isso me assustava um pouco. Porque não havia nada de errado acontecendo. Nada que pudesse ser apontado como um problema. Era só convivência.
Só proximidade. Só duas pessoas dividindo o mesmo espaço. Mas, ainda assim, havia algo ali. Algo difícil de explicar. Talvez fosse o jeito como ele parecia mais maduro do que eu lembrava. Ou a forma como falava, às vezes com uma calma que eu não esperava. Como se carregasse pensamentos que iam além da idade. Além da simplicidade das coisas ao redor. E eu comecei a perceber isso mais do que deveria. Sabe quando você tenta ignorar algo, mas aquilo insiste em aparecer nos detalhes? Nos olhares rápidos, nas pausas de uma conversa, nos momentos em que o tempo parece desacelerar sem motivo? Eu tentava não dar importância. De verdade. Mas, lá no fundo, alguma coisa já tinha mudado. Não era algo que eu entendia completamente. Nem algo que eu queria nomear. Era só uma sensação. Uma percepção nova. Como se, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse realmente enxergando alguém. E, ao mesmo tempo, sendo enxergada também. E, mesmo sem admitir, eu sabia que esse tipo de mudança nunca vem sem consequências. Sabe quando alguém te escuta de verdade, e você não quer mais parar de falar? No começo, eram só conversas simples. Comentários soltos no fim do dia, pequenas trocas enquanto a casa mergulhava naquele silêncio de sempre. Mas, com o tempo, aquilo foi ganhando espaço. E profundidade. As noites começaram a mudar. Eu já não ligava a televisão só para preencher o vazio. Às vezes, eu nem percebia o tempo passar enquanto a gente ficava ali, sentados na cozinha ou na sala, conversando sobre coisas que, até então, eu não compartilhava com ninguém. E era estranho, porque não parecia forçado. Fluía. Naturalmente. Ele perguntava coisas que iam além do superficial. Não era só como foi seu dia, mas o que você sentiu hoje. Você está feliz com a vida que tem? Perguntas assim desarmam a gente. E, sem perceber, eu comecei a responder. No início, com cuidado. Medindo as palavras. Mantendo uma certa distância emocional, ou pelo menos tentando. Mas quanto mais ele escutava, mais eu falava. Era como se algo preso dentro de mim estivesse finalmente encontrando espaço para sair. Às vezes eu sinto que estou vivendo no automático, eu disse uma noite, olhando fixamente para a xícara de café já fria nas minhas mãos. Ele não respondeu de imediato. E aquele silêncio não era vazio. Era atenção. E há quanto tempo você se sente assim? Ele perguntou, com uma calma que me fez respirar mais fundo antes de responder. Eu não soube dizer. Talvez porque admitir aquilo tornava tudo mais real. Mais pesado. Mais difícil de ignorar. As conversas começaram a tocar em partes minhas que eu evitava há muito tempo. Sobre o meu casamento, sobre expectativas que ficaram pelo caminho, sobre a sensação constante de estar ali, mas não estar sendo vivida de verdade. E o mais perigoso não era falar. Era como eu me sentia depois. Leve. Compreendida. Vista. Sabe aquela sensação rara de quando alguém realmente te entende? Sem você precisar explicar tudo? Era exatamente isso. E, aos poucos, aquilo foi criando um tipo de proximidade que não precisava de definição. A gente começava a conversar sem perceber a hora. Às vezes, já era madrugada quando alguém finalmente dizia, acho melhor dormir. Mas ninguém levantava imediatamente. Sempre tinha mais uma frase. Mais um silêncio compartilhado. Mais um olhar que durava um segundo a mais do que deveria. E foi aí que eu comecei a perceber que aquelas conversas não eram mais apenas conversas. Elas estavam criando algo. Algo invisível. Algo que não tinha nome. Mas que, de alguma forma, estava nos aproximando além do que seria considerado normal. E, mesmo assim, eu não parei. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. E quando a gente encontra alguém que preenche esse tipo de vazio, a última coisa que a gente quer fazer é ir embora. Naquele instante, eu sabia que deveria me afastar. Mas por alguma razão, eu não consegui. Era só mais uma noite. Ou pelo menos, deveria ser. A casa estava silenciosa como sempre, envolta naquela calma que já tinha se tornado parte da minha rotina. A luz da cozinha era a única acesa, criando um contraste suave com a escuridão do resto da casa. Eu estava ali, encostada na pia, tentando organizar pensamentos que já não faziam muito sentido. Ele entrou sem fazer barulho. Eu percebi a presença antes mesmo de olhar. Você ainda está acordada? Ele perguntou,
com aquele tom tranquilo que já me era familiar. Não consegui dormir, respondi, quase no automático. Era uma conversa comum. Já tínhamos tido várias assim. Mas naquela noite, havia algo diferente. Talvez fosse o cansaço. Ou o acúmulo de tudo que vinha crescendo entre nós, silenciosamente. Talvez fosse só o jeito como o tempo parecia mais lento, mais denso, como se cada segundo carregasse um peso maior do que o normal. Ele se aproximou. Nada demais. Só o suficiente para ficar ao meu lado, pegando um copo d'água. Um gesto simples. Cotidiano. Mas, de repente, o espaço entre nós pareceu pequeno demais. Eu senti aquela consciência estranha da proximidade. Do ar compartilhado. Do silêncio que, dessa vez, não era leve. Era carregado. Você anda diferente, ele disse, olhando de lado. A pergunta ficou no ar por um instante. Diferente como? Perguntei, tentando manter a naturalidade. Ele deu de ombros, mas não desviou o olhar completamente. Mais distante. Mas ao mesmo tempo, mais aqui. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Porque era verdade. Eu estava distante de tudo. Menos daquele momento. Menos daquela presença. Menos dele. E foi nesse instante que eu percebi o quanto já tinha deixado aquilo avançar. Sem perceber. Sem nomear. Sem impedir. O silêncio voltou, mas não era confortável como antes. Era um silêncio cheio de perguntas não feitas, e respostas que talvez nenhum de nós estivesse pronto para ouvir. Eu poderia ter saído dali. Poderia ter dito qualquer coisa simples, encerrado a conversa, criado uma distância segura. Mas eu não fiz. Fiquei. E, de alguma forma, isso já era uma escolha. Nossos olhares se cruzaram por um segundo a mais. E às vezes, é só isso que basta. Um segundo. Um instante em que tudo parece suspenso, e você sabe, lá no fundo, que está prestes a cruzar uma linha invisível. Meu coração acelerou, não pelo que estava acontecendo, mas pelo que poderia acontecer. Pela consciência. Pelo risco. Pela sensação de que aquilo não era mais apenas sobre conversa, nem sobre companhia. Era sobre limite. E eu estava parada bem diante dele, sem saber se dava um passo para trás, ou se simplesmente deixava acontecer. Naquele momento, tudo ainda podia ser evitado. Tudo ainda podia voltar ao que era antes. Mas, às vezes, o mais perigoso não é o que a gente faz. É o que a gente escolhe não impedir. Não foi planejado, não foi pensado, simplesmente aconteceu. Às vezes, a gente acredita que tem controle sobre tudo. Sobre o que sente, sobre até onde pode ir, sobre os limites que jamais cruzaria. Eu também acreditava nisso. Até aquela noite. Depois daquele silêncio carregado, ninguém se afastou. E, olhando hoje, talvez tenha sido exatamente aí que tudo começou a sair do controle. Não em um gesto específico, mas na ausência dele. Na falta de distância. Na escolha silenciosa de permanecer. Eu não queria que você se sentisse assim. Sozinha, ele disse, quase num sussurro. E aquilo mexeu comigo mais do que deveria. Porque não era só a frase. Era o momento. Era o contexto. Era tudo que eu já vinha sentindo há tanto tempo, finalmente sendo reconhecido por alguém. Antes que eu percebesse, respondi, mas eu me sinto. A verdade saiu sem filtro. Sem defesa. E, naquele instante, alguma coisa mudou de vez. O ar parecia mais denso. O tempo, mais lento. Como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, deixando só aquele pequeno espaço onde tudo estava acontecendo. Ele deu um passo mais perto. E eu não recuei. Naquele instante, eu sabia. Sabia que aquilo já não era mais apenas uma conversa. Sabia que estávamos nos aproximando de algo que não deveria acontecer. Algo que, até pouco tempo atrás, eu teria evitado sem pensar duas vezes. Mas eu não evitei. E talvez essa tenha sido a minha maior fraqueza. Ou a minha maior verdade. Porque não foi sobre impulso. Foi sobre acúmulo. Sobre todas as noites vazias. Sobre todas as palavras não ditas. Sobre todos os momentos em que eu me senti invisível dentro da minha própria vida. E, de repente, eu não me sentia mais invisível. Eu me sentia vista. Importante. Presente. E isso foi mais forte do que qualquer lógica. Houve um instante, curto, quase imperceptível, em que tudo ainda podia parar.
Um último segundo de lucidez, em que eu poderia ter dado um passo atrás e reconstruído a distância que nunca deveria ter sido quebrada. Mas eu não fiz isso. Fiquei. E, quando percebi, já era tarde. Não porque algo explícito tivesse acontecido, mas porque, dentro de mim, a linha já tinha sido cruzada. A consciência veio logo depois. Pesada. Silenciosa. Confusa. Meu coração acelerado não sabia se aquilo era medo, ou algo ainda mais difícil de admitir. Isso, não está certo, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Mas minha voz não tinha firmeza. Era fraca. Quase como se uma parte de mim não quisesse que aquilo fosse verdade. Ele também ficou em silêncio. E aquele silêncio dizia tudo. Porque, quando duas pessoas sabem que algo mudou, não são necessárias palavras. Eu me afastei, finalmente. Mas já não era como antes. Nada era. O espaço entre nós voltou a existir, mas carregado de algo que não estava ali antes. Algo que não podia ser desfeito. Algo que não podia ser ignorado. Eu tentei racionalizar. Tentei diminuir, convencer a mim mesma de que era só um momento confuso, só uma mistura de sentimentos, só o resultado de dias difíceis. Mas, no fundo, eu sabia. Sabia que não tinha sido só. Sabia que algo dentro de mim tinha cedido. E o pior não era o que tinha acontecido. Era perceber que, por um instante, eu não quis impedir. Era errado. Eu sabia. Mas por que parecia tão difícil ignorar? Nos dias que se seguiram, a casa continuou a mesma. O mesmo silêncio. Os mesmos cômodos. A mesma rotina. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Era como se algo tivesse sido deslocado, fora do lugar. Uma sensação constante, incômoda, que eu não conseguia explicar, nem apagar. Eu tentava agir normalmente, seguir o dia como sempre fiz, mas qualquer pequeno detalhe me trazia de volta àquele momento. Um olhar evitado. Um silêncio prolongado. A simples consciência de que ele estava ali. E isso já era suficiente. A gente quase não se falava mais. Não como antes. As conversas leves desapareceram, substituídas por uma distância estranha, carregada de coisas não ditas. Era como se ambos soubéssemos que algo tinha mudado, mas nenhum de nós tinha coragem de colocar aquilo em palavras. E talvez fosse melhor assim. Ou pelo menos, era o que eu tentava acreditar. Eu me ocupava com qualquer coisa. Arrumava a casa sem necessidade, deixava a televisão ligada, pegava o celular sem nem saber o que procurar. Tudo para evitar pensar. Mas pensar era inevitável. Principalmente à noite. Porque era no silêncio que tudo voltava. A lembrança não de um ato, mas de uma sensação. Do instante em que eu não me afastei. Do segundo em que eu escolhi ficar. E aquilo pesava. Foi só um momento, eu repetia para mim mesma, tentando diminuir o que tinha acontecido. Só confusão, só carência. Mas, no fundo, aquela explicação nunca parecia suficiente. Porque, se fosse tão simples assim, por que ainda estava ali, ocupando tanto espaço dentro de mim? E pior, porque, mesmo com toda a culpa, ainda havia algo difícil de ignorar. Não era desejo. Não era algo que eu pudesse definir com facilidade. Era mais sutil. Mais perigoso. Era a lembrança de como eu me senti naquele instante. Vista. Importante. Como se, por um breve momento, eu tivesse voltado a existir de verdade. E isso me assustava. Porque significava que o problema não estava só no que aconteceu, mas no que aquilo revelou. Sobre mim. Sobre o meu casamento. Sobre o vazio que eu vinha carregando há tanto tempo. Eu evitava cruzar com ele pela casa, mas, quando isso acontecia, havia sempre aquele segundo de hesitação. Um olhar rápido, seguido de um desvio imediato. Distância. Mas não ausência. E isso era o mais difícil. Porque ignorar algo que não existe é fácil. Agora, ignorar algo que ainda está ali, silencioso, latente, é outra coisa completamente diferente. Isso não pode continuar assim. Eu pensei várias vezes. Mas continuar como? Nada estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, tudo já tinha acontecido. Era esse o peso que eu não conseguia nomear. Não era só culpa. Não era só confusão. Era a sensação de estar presa entre o que eu sabia que era certo e o que, de alguma forma, ainda me puxava de volta para aquele momento. E quanto mais eu tentava esquecer,
Mas eu percebia que certas coisas não desaparecem simplesmente porque a gente quer. Algumas ficam em silêncio, esperando a gente decidir o que fazer com elas. Será que foi traição, ou apenas um coração vazio tentando se sentir vivo? Eu me fiz essa pergunta mais vezes do que gostaria de admitir. Não em voz alta. Não para alguém. Mas naquele espaço silencioso dentro de mim, onde as respostas são mais difíceis de esconder. Eu comecei a olhar para o meu casamento com outros olhos. Não com raiva. Não com rejeição. Mas com uma sinceridade que eu vinha evitando há muito tempo. Ethan sempre foi um bom homem. Responsável, dedicado, alguém que fazia tudo certo. Nunca faltou nada material na nossa vida. A casa, o conforto, a estabilidade, tudo estava lá. Mas, e o resto? Quando foi a última vez que a gente realmente conversou? Não sobre contas, compromissos ou rotina, mas sobre sentimentos? Quando foi a última vez que ele me olhou de verdade? Sem pressa, sem distração? Eu tentei lembrar. E não consegui. Talvez porque essas coisas não desaparecem de uma vez. Elas vão se apagando aos poucos. Um dia você ainda sente. No outro, sente menos. E, quando percebe, virou ausência. E foi aí que eu entendi algo que doeu mais do que eu esperava. Eu não me perdi de repente. Eu fui me perdendo aos poucos. Em pequenas concessões. Em silêncios ignorados. Em sentimentos guardados até deixarem de fazer sentido. E então, quando alguém apareceu me ouvindo, me enxergando, me dando atenção, eu não soube como reagir. Ou talvez eu tenha sabido. E essa seja a parte mais difícil de aceitar. Porque não foi só carência. Não foi só um erro isolado. Foi o resultado de algo que já estava quebrado dentro de mim há muito tempo. Mas isso justifica? Essa é a pergunta que não me deixava em paz. Porque entender o motivo não apaga a responsabilidade. Eu sabia disso. Sabia que havia uma linha. E que, de alguma forma, eu tinha permitido chegar perto demais dela. Mas também sabia que existia outra verdade ali, escondida por trás da culpa. A de que ninguém chega a esse ponto do nada. Existe sempre um caminho. Um acúmulo. Um vazio que cresce em silêncio até encontrar alguma forma de se manifestar. E, no meu caso, encontrou. Eu passei dias tentando separar as coisas. O certo. O errado. O que eu sentia. O que eu deveria sentir. Mas nada parecia tão simples quanto deveria. Porque o coração não funciona como uma regra. Ele não segue lógica. Não respeita limites da forma que a gente gostaria. E talvez seja por isso que tudo ficou tão confuso. Porque, mesmo sabendo o que era certo, eu ainda precisava lidar com o que eu sentia. E ignorar isso não fazia desaparecer. Só tornava tudo mais pesado. Mais difícil. Mais real. No fim, eu percebi que não estava apenas lidando com uma escolha errada, mas com uma verdade que eu vinha evitando há muito tempo. Eu não estava bem. E talvez, tudo aquilo tenha sido só a forma mais dolorosa que a vida encontrou de me mostrar isso. Às vezes, o maior erro não começa com um ato, mas com um vazio que ninguém vê. Se você tivesse olhado para minha vida de fora, talvez não encontrasse nada de errado. Uma casa bonita, um casamento estável, uma rotina tranquila. Tudo parecia exatamente como deveria ser. Mas nem tudo é o que parece. Porque existem silêncios que não aparecem. Distâncias que não são visíveis. E sentimentos que a gente aprende a esconder tão bem, que até nós mesmos começamos a fingir que eles não existem. Eu demorei para entender isso. Demorei para perceber que o problema não começou naquela noite. Não começou em um momento específico. Começou muito antes. Começou nas pequenas ausências. Nas conversas que deixaram de existir. Nos sentimentos que foram ignorados até perderem a voz. E, quando a gente se acostuma com o vazio, qualquer coisa que preencha, mesmo que por um instante, pode parecer maior do que realmente é. Mais intensa. Mais necessária. Mas isso não muda a verdade. Não transforma o errado em certo. Não apaga as consequências. Eu precisei encarar isso. Sem desculpas. Sem tentar suavizar o que aconteceu. Porque, no fim, a parte mais difícil não é explicar para os outros. É ser honesta consigo mesma. É reconhecer que certas escolhas não acontecem do nada. Elas são construídas, aos poucos, em silêncio. Até que um dia simplesmente acontecem.
E quando acontecem, já não dá mais para fingir que nada mudou. Mas talvez exista algo ainda mais importante nisso tudo. A consciência. Porque entender o que nos levou até aquele ponto pode ser o primeiro passo para não repetir o mesmo caminho. Para olhar para dentro. Para corrigir o que ainda pode ser corrigido. Para não deixar que o vazio cresça de novo. Até tomar decisões por nós. Eu não tenho todas as respostas. Ainda existem dúvidas. Ainda existem sentimentos que eu estou tentando entender. Mas uma coisa eu aprendi: ignorar o que sentimos nunca resolve. Só adia. E, às vezes, cobra um preço alto demais. Agora eu te pergunto: você já se sentiu tão sozinho, mesmo estando acompanhado, que qualquer forma de atenção parecia suficiente? Ou será que, em algum momento, você também confundiu carência com algo mais profundo? Porque, no fim, nem tudo é o que parece. E algumas histórias começam muito antes da gente perceber.